Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos caminhando praticamente para o final dessa série. É importante quando lidamos com essas questões que envolvem medo, fobia, pânico. Eu gostaria de alguma forma, contribuir e socializar algumas questões que eu acredito muito. A minha contribuição seria no campo do incentivo a um melhor entendimento, a uma melhor pesquisa, eu diria que uma melhor investigação sobre o seu caso. Talvez seja um medo muito processual, talvez seja um medo muito presente, quase com um comportamento onipresente. Talvez seja um medo espaçado, talvez seja um medo retalhado, talvez seja um medo, eu diria que mosaicano. Essa expressão talvez nem exista, um neologismo, mas só para explicar, é como se fosse um grande quadro com pedacinhos de azulejos que vão montando um caractere. Então, talvez o seu medo seja um medo de mosaico, um medo de uma coisa, um medo de outra, um medo de uma coisa, e você vai montando um grande quadro de medo. Então, a minha contribuição seria nesse sentido, uma boa investigação. Graças a Deus que as pessoas mais esclarecidas nas questões que envolvem fé e confiança em Deus, elas conseguem perceber na Bíblia que Jesus ele não era contra um tratamento médico clínico. Para você ter ideia, quando Jesus foi crucificado, e a Bíblia diz que tinham dois bandidos, dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, a minha fala não tem a ver com o cenário dos personagens, mas tem a ver com o registro histórico. O registro histórico do diálogo entre Jesus e os dois bandidos, um à direita e outro à esquerda, os evangelistas não narraram esse diálogo. Só quem narrou esse diálogo foi o doutor Lucas, o evangelista Lucas, discípulo Lucas. Ele, na condição de médico, ele estava próximo da cena que tinha muito derramamento de sangue. Então, isso é uma declaração clara e inequívoca que Jesus, como Deus, ele tem a medicina como aliada. A medicina não pode ser uma concorrente. A medicina não pode ser um processo anti-Deus. Você não olha para a medicina assim. Os médicos são bênçãos de Deus para a nossa vida. Os médicos, eles são anjos de Deus, tecnicamente, eles são anjos de Deus, mas também nós temos algumas dificuldades com alguns profissionais, a gente sabe disso, mas a maioria esmagadora dos médicos e das médicas são pessoas humanas, são pessoas que ralaram muito para chegar onde estão. Com todas as exceções que você pode dizer, não, mas eu conheço um que é assim. Mas olha, há muitas pessoas na medicina que são cheias de Deus. E elas podem também ser cheias de Deus quando elas fazem um bom atendimento, quando elas fazem um atendimento com ética, com integridade, com amor. Isso é Deus. Então, investiga. Não fica com tabus na sua alma, não. Eu sou extremamente advogado dos milagres de Deus. Eu defendo o Deus de milagres. Mas a minha tese é que às vezes o milagre, ele é com expressão sobrenatural, sem nenhum aditivo, sem nenhum remédio, sem nenhuma cirurgia, sem nada. Mas eu advogo também que os milagres cotidianos, ordinários, eles acontecem com a interferência de Deus a partir de pessoas. Às vezes, a partir de remédios, de quimioterapia, tudo isso é Deus. Eu não consigo desassociar essas coisas de Deus porque eu não atribuo a criação dessas coisas ao homem. Então, já caminhando para finalizar essa série de gotas, talvez uma das piores e maiores barreiras a serem enfrentadas nesse quesito de medo, fobia e pânico é o preconceito. É o preconceito que as pessoas têm com a medicina, com a psiquiatria, com a psicologia. Então, é importantíssimo que entendamos que um bom diagnóstico vai ajudar muito na estruturação do processo. Então, algumas dúvidas que você pode estar sentindo, procura gente de Deus, gente preparada.
Procure profissionais capazes de te ajudar. Procure o seu líder espiritual. Se ele tiver maturidade, certamente ele vai te ajudar muito. Por quê? No fundo, no fundo, as pessoas que desenvolvem essas características de transtorno de pânico, ah, é fato que todas essas características, elas também vêm com somatórias, com manifestações físicas, orgânicas, e nós vamos perceber muitas alterações afetivas. E sob a ótica da medicina, esses transtornos, eles são estudados por pessoas, eles são estudados do ponto de vista psicológico, orgânico, clínico. Para você ter ideia, eles são até classificados com códigos. Isso significa que cada doença desenvolvida há um tratamento específico. Mas eu sei também, como já tive vários casos, da pessoa só precisar dialogar, falar, de uma escuta empática e nunca mais precisou. Mas eu quero pedir a você que me escuta. Cada coisa no seu lugar. Se precisar da clínica, vá à clínica. Se precisar de um médico psiquiatra, vá. E quando você estiver indo, fala: Deus, o Senhor é o meu socorro bem presente. Embora o psiquiatra seja preparado, mas usa ele. Se precisar de um consultório de psicologia, vá, diga: Deus, o Senhor é meu psicólogo. Usa esse ou essa psicóloga para o louvor da tua glória. Senhor, eu quero te entregar mais uma vez meus ouvintes e pedir, clamar, derrama a tua graça e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.